Boa tarde a todos. Como vocês já viram lá no site, eu coloquei um aviso, né, falando que eu ia colocar um vídeo, uma videoaula aqui sobre o comando scanf, né? Então eu vou colocar aqui a videoaula, vou colocar o conteúdo, vou colocar exercícios e espero que vocês acompanhem. As dúvidas, como eu já disse lá no e-mail, é para ser enviada por e-mail ou então colocado como comentário lá no blog, ok? A primeira parte da matéria, vou falar sobre scanf, mas eu vou dar um apanhado geral do conteúdo, ok? Então vou pegar aqui o slide que já está lá no blog já há muito tempo, tá? Vou abrir aqui o PowerPoint. Vou dar um zoom aqui na janela inteira, tá? Vamos dar início, okay? A parte aí de linguagem de programação em C, aquela parte introdutória, né? Falando sobre da onde a linguagem veio, para onde vai, coisa e tal. Esse daí é um exemplo de um programa, tá? Feito no Portugal. Esse agora é um programa feito em C, né? Esse programa aí faz o quê? Simplesmente ele escreve na tela: olá, estou vivo, tá? Lembrando alguns pontos, tá? Importantes, que é o quê? Isso daqui se chama comentário, né? É um comentário. Aqui em cima está a biblioteca que a gente vai trabalhar. Main é o programa principal, return 0, abre chaves, fecha chaves, são os principais que a gente vai utilizar nos programas daqui pra frente, ok? Tá? Aí outro exemplo, vou passar, isso daí tudo eu já falei. O foco hoje é frisar a parte do comando scanf, que foi a matéria que eu passei para vocês estudarem, né? E hoje eu daria a aula sobre scanf mais aprofundada, né? E como não pude comparecer porque estou com a perna imobilizada, a gente vai ver por aqui, tá? Variáveis, né? O que é uma variável? Uma posição nomeada de memória que é usada para guardar o valor, né? E pode ser modificado pelo programa. Todas as variáveis em C devem ser declaradas antes de usar, tá? Isso daí é muito importante. Como é que a gente declara uma variável? É sempre assim, ó, o tipo da variável, depois você bota uma lista das variáveis, tá? Por exemplo, int, notas, float, média, char, nome, disciplina e sobrenome, tá? Que são aquelas regrinhas para criar o nome das variáveis, tá? Vou passar porque isso daí é coisa que a gente já viu, já tem que estar mentalizado. Pular esse exercício. Tá? Os tipos de variáveis quais são, né? O primeiro que a gente vê são os inteiros, né? O que são os inteiros? Números positivos ou negativos, exceto fracionário, tá? Então aqui são alguns exemplos de números inteiros aqui que a gente tem. Depois vem os números, né, do tipo float, ou seja, os números reais, que são, né, que nem eu falei, são todos os números, né? Positivos, negativos e fracionários. Todos os números estão incluídos no número real. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de números reais, tá? Lembrando que a palavra para criar real é float. Char. O que é um char? É apenas um caractere, um símbolo, tá? Então, exemplo, P, F, 0, coisa e tal. Lembrando que isso daqui está errado, né? É sempre com aspas. Sim, ó, simples, não são aspas duplas, tá? E string. String é um conjunto de caracteres, tá? Um conjunto de quê? De caracteres, tá? Por isso, quando a gente cria uma string, a gente não usa a palavra string, a gente usa char, né? Char não é usada para criar um caractere. Da mesma forma, string a gente usa char. A diferença é que tem tamanho, tá? Ou seja, você vai criar assim, ó, char, o nome da variável e o tamanho dela. Depois outra variável e o seu tamanho.
no final outra variável e mais o tamanho aí, ok? Variável string e caractere diferente, né? Esse daqui é aquele slide que eu mostrei para vocês, né? Com projetor e tudo. Quando eu tento colocar a palavra Luiz dentro de um caractere, o que acontece? Ele preenche e tá? As demais letras são desprezadas. Hoje a gente vai ver isso daí na prática, tá? Outra coisa importante, né? Que as strings são numeradas. Qual é o nome desses numerozinhos aqui? Tá? Índice, tá? O nome desses negocinhos é índice. Ok? Então cada casa, né, tem o seu índice, ó. O L é a variável str casa 0, o str casa 1 e assim por diante, tá? Agora, se eu digo assim, str casa 0 recebe um t, o que vai acontecer? O L que estava lá dentro vai ser automaticamente substituído por um T. Tá? Não tem união, não existe nada disso. É simplesmente substituído. Tá? E as demais casas, como é que ficam? As demais casas ficam da mesma forma. Tá? Os valores não se alteram. Só altera o valor que você tocou. Ou seja, str casa 0 recebeu um T. Se eu tivesse feito str1 recebe um O, isso daqui então sairia o U e aqui dentro entraria um O no lugar, tá? Aí um exemplo de criação, tá? Ó, idade foi criada do tipo inteiro, float N1, N2, N3, nota 1, nota 2, nota 3 e média do tipo float, situação é char, ou seja, só aceita um caractere. Nome é uma string, porque tem tamanho, tá? Viu tamanho é string. Vamos adiante. Hoje o foco é isso daqui, ó. Comando scanf, tá? Vou passar adiante. Tá? Pular esse exercício aí, tá? Os slides, lembrando que os slides estão no site, é só vocês fazerem o download. Comando printf, para que serve o printf mesmo? Né? Mostrar mensagens na tela, tá? Tudo que é mensagem na tela, quem faz é o printf. Aqui dentro do printf tem alguns comandos, né? São os códigos de porcento. Para que serve um código de porcento? Né? Um código de porcento serve para a gente escrever o valor de uma variável. Eu tenho uma variável real, quero escrever o valor da variável na tela, eu uso o que? Um porcento %f. Quero escrever o valor de um caractere, o que eu uso? Um porcento %c. Tá? E assim por diante. Isso daí eu já bati bastante nessa tecla em sala, tá? Pulando aqui, aí a gente consegue ver aqui, ó, tabela ASCII. Para que serve a tabela ASCII, tá? É uma pergunta que tem lá na listinha. Vocês devem responder com as palavras de vocês, mas já dando uma colher de chá, a tabela ASCII serve para a gente combinar, para a gente fazer a relação entre as letras, entre os caracteres, né? Não só letras, fazer a ligação entre os caracteres e os seus códigos, tá? O código aqui está no formato decimal, mas a gente pode também fazer a relação do caractere com o seu código binário. Tá? Que é um exemplo de tabela ASCII, ela não está completa, ela vai de 0 a 255, né? Entrem na Wikipédia, no Google, que vocês vão ver que tem toda a tabela ASCII lá. Tá? Passando aqui adiante, a gente encontra os códigos de barra invertida. Qual é a função dos códigos de barra invertida? Formatação, tá? Formatação. Para isso que serve os códigos de barra. Ou seja, eu consigo apagar um caractere, pular uma linha, fazer uma tabulação, escrever aspas na tela, escrever aspas simples, ignorar o resto do texto, botar uma barra na tela e fazer um aviso sonoro, né, um bip do computador. Lembrando que esse bip aqui é o do PC Speaker, tá? Não sai na caixa de som, sai no PC Speaker. Por exemplo, netbook tem PC Speaker? Tá? Notebook não tem PC Speaker, por isso barra A não funciona em notebooks, tá? Mas em PCs funciona sim. Pular esse exercício aqui, a gente fez em sala, tá? Depois, quem quiser, repita esses exercícios. Isso daqui também, já corrigi, inclusive, tá?
Um exercício aqui bem comum, situações que acontecem realmente quando você está fazendo um programa, tá? Deixa eu fechar essa mensagem aqui. Vamos dar seguimento aqui. Operadores da linguagem, tá? Existem dois tipos de operadores na linguagem. São os operadores matemáticos e os operadores lógicos. Os operadores matemáticos não vão ser alvo da minha explicação agora, tá? Uma explicação mais aprofundada. Quando a gente começar a fazer os cálculozinhos e tal, eu vou explicar cada um deles melhor. Só lembrar que para dividir a gente usa essa barra, tá? É a barra que fica em cima do 8 aí do teclado numérico, tá? Tem a multiplicação, o asterisco, adição, subtração, atribuição, tá? É um sinal de igual, é aquele que eu fico falando recebe, tá? O resto da divisão é o mod, tá? O nome desse carinha aqui eu vou chamar ele de mod, mas a gente não vai ver ele agora, vai ver ele mais pra frente. O mais se chama incremento e o menos se chama decremento, tá? Bem tranquilo isso daí. E lembrando que quando a gente faz conta, se alguém conseguir fazer isso daqui dentro do compilador, tá? É um ninja, tá? Porque a gente não consegue digitar esses tipos de valores no compilador, no bloco de notas, botar um número debaixo do outro assim dessa forma. Nem usar colchetes, essas coisas assim. A gente vai fazer o quê? Transformar esse tipo de operação nesse tipo de operação aqui. Essa daqui é uma operação que o computador entende, tá? Esse tipo de conta aí. Depois dei uma olhadinha, né, que só usa parênteses. Lembra muito daquela parte de valor lógico, né, que a gente só usava um parênteses dentro do outro e coisa e tal, tá? Lembrando que, ó, tem uma multiplicação aqui que é um pontinho. Aqui eu substituo ela por um asterisco, tá? A divisão, ó, que é 2 dividido por 3, aqui a gente bota 2/3, tá? Lembrando sempre que quem é que é feito primeiro na matemática? A multiplicação ou a soma? Multiplicação, é sempre feita primeiro. Depois, a divisão também é feita, tem a mesma prioridade que a multiplicação, depois a adição e subtração junto, tá? Daí depois a gente bate mais pra frente. Esses que eu mostrei agora rapidamente são os operadores matemáticos. Agora a gente vai ver quem? Os operadores lógicos, tá? Operadores lógicos. A gente vai ressuscitar alguns mortos aí dos primeiros dias de aula, tá? Olha, vejam só. Eu tenho aqui o sinal maior que, o maior igual, tá? Lembrando que maior igual a gente escreve, tá? Como se fala, não é maior igual. Então eu faço primeiro o sinal de maior, depois igual. Eu nunca vou fazer igual, depois o maior, tá? Isso daqui está errado. Nunca a gente vai fazer assim. Menor igual, mesma coisa. Olha só que interessante. Aqui é o igual. O igual é representado com